Fala galera, como vocês estão? Hoje a gente vai estar iniciando um assunto sobre brincadeiras e jogos, como a gente tem feito nas outras semanas, tá? Mas com cada semana, como a gente tinha combinado, seria um tema diferente. Nessa semana a gente vai trabalhando os jogos e brincadeiras na perspectiva da, de brinquedos recicláveis. Cada semana a gente faz uma atividade sobre brincadeiras, sobre jogos, e nessa semana a gente vai trabalhando sobre esse assunto que é muito importante. E por que eu escolhi esse tema nessa semana? Porque no dia 22 de abril, agora, no caso esse mês, a gente vai estar comemorando o Dia da Terra. E esse dia foi instituído no dia em 1970 por um senador americano. Ele tinha dado essa ideia, né, para a gente comemorar esse Dia da Terra por um momento de reflexão, porque a gente estava precisando e exatamente nessa década de 70 aí que começaram a se pensar um pouco mais sobre conscientização, sobre poluição, sobre meio ambiente. Então, pensando nisso, ele deu essa ideia de colocar o Dia da Terra. Em alguns países são dias diferentes, né? Mas a ideia continua sendo a mesma. E pensando nisso, eu decidi trazer para a gente hoje conversar um pouquinho sobre a respeito do Dia da Terra, sobre questão de brinquedos recicláveis, o que é muito importante. O que a gente pode pensar sobre a questão de reciclagem? Hoje, a nossa geração, até minha mesmo, nós somos uma geração que a gente costuma muito a comprar, mas a gente não recicla o que a gente compra. É o que a gente acontece assim. A gente vive pelo consumismo, né? A gente consome, mas não encontra meios de reciclar aquilo que a gente consome. Então a gente também automaticamente não procura lugares para poder descartar esse material. E isso tem causado muitos transtornos, tem causado um desequilíbrio muito grande para o ecossistema, né? E a gente vê através de pesquisa, basta uma simples pesquisa no Google que a gente consegue já enxergar. E eu estou enviando no texto para vocês alguns relatos, algumas fotos, algumas imagens que vocês vão poder estar assistindo, né, sobre como que a natureza sofre e até mesmo a gente, ser humano, acaba sofrendo por conta desse consumismo desenfreado que acaba gerando um desequilíbrio muito grande para a natureza, né? E quem sofre somos nós, como falei, os seres humanos, os animais e o próprio planeta Terra no geral. É, como eu estava falando, esse foi um momento de reflexão que foi criado o Dia da Terra para a gente repensar, parar e repensar um pouquinho sobre as nossas atitudes em relação ao planeta Terra. E o que acontece? Antes, né, quando até na minha geração mesmo, quando eu era mais novo e as pessoas à minha volta na época, a gente costumava muito reciclar os brinquedos. A gente pegava um pedaço de papelão, ou um pedaço de cano, ou então uma lata velha, e a gente transformava esse material num brinquedo. Né? Hoje em dia você vê até algumas pessoas conseguindo transformar em móveis de casa, né? Fazem roupas com esses materiais recicláveis. Só que há um tempo atrás isso era bem mais visto porque as pessoas estavam tendo um pouco mais de consciência, as crianças costumavam brincar mais com os brinquedos recicláveis, mas o que acontece hoje? Como eu tinha falado sobre a questão do consumismo, nós consumimos muito. Hoje nós temos a ideia de consumir, mas não de reciclar. Então, o que a gente prefere fazer? Nós preferimos consumir um produto já pronto, ao invés da gente chegar e produzir nosso próprio produto. Com isso, a gente gasta mais, né? Não economizamos e muitas vezes não exercemos a nossa criatividade, a nossa imaginação, o que é importante para nós. Então, a proposta de hoje da aula é que a gente venha criar, através de materiais que a gente tem em casa mesmo, brinquedos. Pode ser tipo de jogos, né? Tem tipo de jogos eletrônicos que a gente pode tentar, através de ideias, transformar em jogos. Tem alguns jogos de tabuleiro que é interessante e vocês podem estar pesquisando na internet. Existe uma infinidade de jogos que vocês podem estar fazendo, tá? Brinquedos mesmo, carrinho, bonecos, de todos os tipos e tem para todos os gostos tipos de brinquedo que vocês podem fazer. Tá? E é interessante porque a gente reaproveita esses materiais, retira eles da natureza e a gente pode aproveitar com algo mais divertido para a gente. E além disso, a gente passa a economizar. Ou seja, o bem que a gente faz para a natureza acaba ali voltando para a gente, correto? E aqui eu separei para vocês no texto que vai estar lá para vocês responderem. Tem alguns efeitos nocivos que a natureza,
né? Nós vamos sofrer e a natureza também vai sofrer, né? Que, por exemplo, eu botei aqui, ó, submersão de áreas costeiras. Automaticamente, com a questão da poluição, e nós vemos muito isso nos oceanos, né? A quantidade de material que é jogado nos lagos, rios e oceanos são muito grandes. Para você ter ideia, segundo a ONU, né, que a parte que trata do meio ambiente, eles dizem que cerca de 8 milhões de toneladas de lixo plástico é jogado no oceano anualmente. E no Brasil são 325 mil toneladas anualmente, ou seja, é muito lixo. Tem uma região, você também vai estar no texto, existe uma ilha só de lixo. A ilha ela capta esses lixos de outros lugares, de alguns países asiáticos, europeus, e lá nessa ilha ela é toda comportada só por lixo. Então, o que a gente tem feito? A ideia de perguntar é o que a gente tem feito com esse lixo e o que a gente pode fazer para poder que esse lixo não fique mais nos oceanos, não fique mais nas nossas praias, não fique mais nas nossas florestas, não fique mais nos nossos rios, porque quem sofre com isso somos nós. A gente vê os animais sofrendo com isso, né? E a gente também passa a sofrer com isso. Automaticamente tem a questão da atmosfera que é mudada, o nosso clima é mudado. Acontece por jogarem lixo nos rios, a gente vê, principalmente na região do Rio, né, do Rio de Janeiro, nós vemos que, como é um município, né, e o estado do Rio de Janeiro em si, ele é cercado por rios, mares e lagos, então a gente acaba sofrendo demais com as chuvas que vêm de dezembro, janeiro até março. Então, se a gente tiver essa consciência, a gente com certeza a gente vai ter mais benefícios e a gente vai melhorar a nossa qualidade de vida, porque o ar que nós respiramos é modificado por conta da quantidade de lixo que nós jogamos né, em todos os lugares, isso volta para nós, né? Nós temos a terra, que até tem uns alimentos que são plantados, ela fica de péssima qualidade por conta do chorume que é liberado por conta desses lixos. Os animais nos oceanos, nas florestas, todos os lugares também sofrem por conta disso, porque chega até a ter a extinção de muitos desses animais, tá bom? Então, eu queria que vocês propusessem ideias de o que a gente poderia fazer para poder melhorar essa questão do meio ambiente, né? Seja através de quê? De leis? Será que leis mais rígidas iriam melhorar essa questão do meio ambiente? Porque nós sabemos que o Brasil tem muitas leis e elas não funcionam, muitas delas, né? Será que a própria consciência de nós como cidadãos e o fato da gente fazer uma propaganda, né? A gente avisar para o nosso vizinho, a gente ter uma mudança de hábito e iria melhorar essa situação? Então, eu deixo com vocês com uma certa ideia, um pensamento para que vocês possam concluir, para que vocês possam atrás e pesquisar, e vocês respondam o questionário. Eu deixei lá 4 atividades para vocês, e tem no corpo mesmo do texto, vai ter lá alguns vídeos para que vocês possam, de repente, estar criando em casa atividade, brinquedos e brincadeiras com os materiais recicláveis que vocês têm em casa, tá? Então, essa é a ideia. Quando vocês forem jogar algum lixo, alguma coisa fora, que seja orgânico, separem no lugar adequado. Quando for plástico, separem no lugar adequado e sempre tente de alguma forma reciclar para que a gente não venha sofrer, tá bom? Então, como a gente tinha falado no início, a gente deve tratar esse tema não uma vez por ano, como agora no dia 22 de abril vai ser tratado como o Dia da Terra. Esse é um tema que a gente deve conversar e várias vezes repetir o ano inteiro, e também que a gente possa ter atitude para poder mudar esse quadro atual. Beleza, galera? Então, ó, faça atividade e até, no caso, na quinta-feira, eu mando outra atividade para vocês. Valeu?